Você encontrou? Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu quero ler com você o verso de número 22. Do 22 até o 32. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda ou para outra margem, enquanto ele se despedia da multidão. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar. Jesus sempre fazia isso. Ele saía à parte, ele ia orar. E chegada já à tarde, estava ali ele então só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas. A Bíblia diz que havia uma tempestade, um vento que era muito contrário. Mas a quarta vigília da noite, já era madrugada, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar, por cima das muitas águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, a Bíblia diz que eles assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram, agora ainda com mais medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Como é maravilhoso no meio de uma tempestade ouvir essa voz, calma, segura, suave, dizendo: tende bom ânimo, você vai vencer, sou eu, não temais. Você pode ser boca de Deus agora na vida do teu irmão, querido? Diga para ele: tem de bom ânimo, meu irmão. Não desanima não. O Senhor é com você. Não há o que temer. Amém, querido? Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, então manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas a Bíblia diz que ele, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, então ele clamou: Senhor, salva-me. Mas logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que você duvidaste? E quando subiram para o barco, foi então que a tempestade acalmou. O vento se acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, queridos? Até aqui, essa palavra bendita para mim, essa palavra bendita para cada um de vós, é sobre ela que o Espírito de Deus vai falar. Vamos orar? Querido Deus e amado Senhor, não há um Deus igual a Ti. Não há um Deus tão santo, não há um Deus tão compassivo, não há um Deus tão longânimo, não há um Deus tão paciente. Nós Te louvamos, papai, porque estar aqui é a prova da Tua paciência. O Senhor esperou por cada um de nós. E obrigado, papai, porque eu tive a oportunidade de dizer sim para o Senhor. Esta igreja se curvou ao Senhor. E hoje nós podemos viver os milagres que o Senhor tem separado para cada um de nós. E eu creio, papai, que verdadeiramente o meu irmão, a minha irmã, esta família aqui representada ainda viverão os milagres reservados pelo Senhor na terra dos viventes. Faça isso, Pai, fale conosco. Fale com cada um de nós, Espírito Santo, vivo, verdadeiro, que mora em cada um de nós. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. E todo que crê nesta bendita palavra, diga amém e graças a Deus. Amados, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso de número 22, Jesus vai dizer algo muito, mas muito importante. Ele vai dizer que
Os nossos olhos são candeias para o nosso corpo. Jesus vai dizer, os olhos são candeias para o nosso corpo. E ele continua dizendo, se os seus olhos forem bons, teu corpo será resplandecente em luz. Mas ele também continua dizendo, se os teus olhos forem maus, quão grande serão as trevas nele. São palavras de Jesus, querido, associando os olhos à alma. Os olhos, a identidade desse homem, porque ele diz, se os seus olhos forem bons, se aquilo que você contempla, se aquilo que você fixas os seus olhos, for uma coisa que edifica, embora você esteja olhando para fora, eu vou fazer algo dentro de você. Enquanto você me olha, enquanto você me contempla, enquanto você percebe a beleza daquilo que é bom, por isso nós estamos focados na excelência. Ai, querido, ele é excelente. A Bíblia diz que enquanto os meus olhos estão postos nele, algo poderoso está acontecendo dentro de mim. Quando a Bíblia diz que esse homem bom, querido, está associado à alma dele, a maneira que ele pensa, os sentimentos que ele tem. Nós temos aprendido, querido, que aquilo que eu passo a pensar, eu trago em mim um sentimento. E aquilo que eu sinto, eu vou acabar fazendo. Hoje eu acrescento, querido, que aquilo que os teus olhos estão olhando, vai gerar um sentimento. Aquilo que os seus olhos estão trazendo para dentro de você, a sua mente vai pensar e automaticamente vai gerar esse tal sentimento, e esse sentimento vai gerar um comportamento. Vou dizer novamente, aquilo que os teus olhos estão fixos nele. Por que essa mulher tem tanta fé? Porque ela não tira os olhos dele. Esses olhos estão gerando algo dentro dela, algo que talvez só ela esteja vendo. Porque quando nós dizemos que estamos olhando para o Senhor, eu não estou falando, querido, de algo palpável, visível, humano. É claro que eu estou dizendo de uma figura, querido, de um ser que vai muito além daquilo que é natural. Pastor, é possível identificar o Senhor no meio dessa tal tempestade? É claro que é, nós vamos ver isso no texto. Mas há algo, querido, que o Espírito Santo me disse ao ler esse texto, que foi, mantenha os seus olhos nele. Se você tiver com os seus olhos fixos em mim, dentro de você eu vou estar fazendo, dentro de você eu vou estar operando, dentro de você eu vou estar transformando você em algo resplandecente. Quem olha para Deus não será confundido. Diga para o teu irmão, quem olha para Deus, quem contempla o Senhor, não será confundido. Amém, querido? Quanto mais os teus olhos estiverem postos na terra, menos os teus ouvidos ouvirão o céu. Quantos mais os teus olhos estiverem fixos na terra, do que você está falando? Estou falando do homem que se tornou em trevas. Estou falando daquele que contempla algo que não é bom, que se alegra em algo que é passageiro. Eu não estou falando, querido, de algo humanamente falando que não atrai. Aliás, o pecado é uma das coisas que mais atrai. É cheio de luzes, é cheio de uma atração, é cheio de uma coisa, querido, que você quer. Mas a Bíblia diz que o efeito é o contrário. Quanto mais o mundo e tudo que está no mundo dá valor, mais escuro nós ficamos por dentro. Mais em trevas o nosso corpo, ele vai se desfazendo. E se há algo que não é morada de Deus, é um lugar onde a treva habita, onde a escuridão encontrou lugar. Porque o Espírito do Senhor, ele é glória eterna. A Bíblia diz que no céu não há sol, não há estrelas, não há lua, porque a glória do Senhor ilumina. Que coisa poderosa! A glória do Senhor é que ilumina. Quando Jesus diz aquilo que você contempla, aquilo que os seus olhos
olham, é como uma candeia para o teu corpo. Olha o que é bom. Traz para a tua vida aquilo que realmente tem valor. Começa a olhar a tua vida de uma maneira diferente. E para ser sincero, querido, quanto mais nós caminhamos, mais nós sabemos o que tem valor e o que não tem valor. Jesus é tudo. Ai, querido, eu não posso deixar de dizer, Jesus é tudo. Diga para o teu irmão, Jesus é tudo. Aleluia. Pastor, se são os olhos que vão determinar o que há dentro de mim, se são os olhos candeia, como Jesus diz, é claro, querido, que haverá uma luta para que os teus olhos percam o foco. O inimigo também sabe, querido, que se ele conseguir chamar a tua atenção a ponto dos teus olhos estarem fixos nele ou naquilo que ele está oferecendo, ele terá um efeito dentro de você. Ele terá um efeito na tua casa. Ele terá um efeito na tua vida. É por isso que tem essa luta, querido. O mundo querendo chamar a tua atenção, as coisas querendo chamar a tua atenção, até as tempestades, elas estão querendo também chamar a tua atenção, porque tudo aquilo que se une, chamando a tua atenção, para que você deixe de olhar para o Cristo, já estará concordando com o plano satânico do teu adversário. Onde estão os nossos olhos? Onde foram colocados os nossos olhos? Eu não estou falando de uma emoção de momento, eu não estou falando de uma palavra dada numa determinada situação, mas eu estou falando de um homem posicionado. Eu vou dizer de novo, estou falando de um homem posicionado. Estou falando de uma mulher que decidiu olhar para ele firmemente enquanto ela viver. Estou falando de uma posição, querido, que vai exigir de nós, ou melhor, uma circunstância, uma situação que vai exigir de nós a prova da fidelidade, a prova da palavra que você disse, Ele é tudo para mim. Aliás, Jesus é tudo para você? Conta para quantos você puder, Jesus é tudo, viu, querido? Jesus é tudo. Querido, presta atenção, quanto mais os seus olhos ficarem na terra, foi o Espírito Santo que me disse, eu disse, fala devagar que eu preciso escrever isso, quanto mais os teus olhos ficarem na terra, em tudo aquilo que está à sua volta, menos você ouvirá as palavras que vêm do céu. Os olhos, querido, ele tem o poder de trazer algo para dentro de nós, e quando nós estamos confusos, quando nós estamos atormentados, quando a nossa alma não tem paz, ela ouve pouco o Espírito de Deus. Ela fica sufocada, ela fica angustiada. É por isso, querido, que o salmista diz, mas por que você está tão angustiado, ó minha alma? Fica sossegada dentro de você, ou melhor, fica sossegada dentro de mim. Você está muito agitada. É como se ele dissesse, eu quero ouvir o meu Deus, e você não deixa. Eu quero falar com o meu Senhor, e você fica tão perturbada e preocupada com tantas coisas. É uma luta, querido. Aliás, essa luta acontece aqui mesmo. Enquanto o Senhor fala, o pensamento ele vagueia. Quantas vezes eu estou ali, querido, ouvindo o louvor, e me vem uma certa preocupação, e eu tenho que lutar dizendo, se afasta, não é hora. A preocupação, se ela existir, eu vou viver no momento em que ela vier, mas agora, minha mente é tua, Senhor, minha mente é tua. Pastor, quantas vezes você faz isso? Todo culto eu chamo a existência a minha mente, para dizer para ela, aqui é um lugar de adoração, você se renda, aqui é um lugar onde eu vou ouvir o Senhor, fica atenta. É uma luta, para que ela obedeça, mas ela vai aprendendo, querido. Ela vai aprender. Eu estou declarando profeticamente, tua mente é do Senhor. Ela vai se render em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, sua mente vai se render, meu querido. Aleluia. Porque se a mente estiver estabelecida, querido, se a tua mente estiver firme no Senhor, grande será a tua vitória. Os teus pensamentos estarão fixos nele, porque os seus olhos também estão fixos nele.
Pastor, mas a diferença é a tempestade. Tem dia que eu estou bem porque não tem tempestade, mas tem dia que eu estou tão mal. Porque essa tal luta. Mas o texto em que nós lemos, querido, nós percebemos que aquilo que faz a diferença não é a tempestade. Aquilo que é variável não é a tempestade. Eu não sei se você já estudou matemática, cálculo, física, e nós tínhamos lá uma tal forma, e às vezes o resultado dava diferente, e nós ficávamos lá procurando, mas o que é que mudou? O que é a variante dessa forma que o resultado deu diferente? E às vezes você percebia que o número era o mesmo, mas lá em cima dele, de ser quadrado, ele passava a ser um outro número, ele passaria a ser o cubo, e muda todo o resultado. Pastor, uma coisinha tão pequena muda o resultado? Muda, querido. Mas se eu disser para você que não é a tempestade, não é o tempo bom, o tempo ruim. Aliás, querido, tem tempestade que vem para fortalecer a tua fé. Eu não estou clamando por tempestade, nem vim profetizar a tempestade. Mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que servem ao Senhor. Querido, essa coisa vai te deixar mais forte. Essa luta vai te deixar mais forte. Ah, querido, esse desafio vai te deixar mais próximo de Deus. Diga para o teu irmão, essa luta, querido, vai te deixar mais firme, vai te deixar mais próximo, vai te deixar mais dependente. A Bíblia diz que Jesus está só, enquanto os discípulos, o texto em que nós lemos, estão atravessando para o outro lado do mar da Galileia. Nós tivemos a oportunidade de estar nesse lugar, querido, por 2 vezes. E é uma cadeia de montanhas que cercam aquele grande lago. E diz que até nos dias de hoje, quando se vem uma tempestade, por ter uma cadeia de montanhas em volta, aquele vento não sai dali, ele fica agitando as embarcações. Eu fico pensando num barco tão pequeno como era esse na época. Um pavor, um medo tomou conta daqueles homens. Mas a palavra de Deus diz que Jesus estava com os olhos atentos neles. Jesus não tira os olhos de você, querido. Mas ele não estava só, ele não estava longe. Não, querido, ele estava só, mas ele está perto. Diga para o teu irmão, ele estava só, mas ele está perto, viu, querido? Aleluia. Ele não é como nós, querido, que somos limitados a um lugar. A Bíblia diz que ele estava só, mas ele estava perto. E quando os discípulos se apavoraram, querido, aquele vento levantando aquele barco com as muitas ondas, a Bíblia diz que Jesus veio. E é justamente no meio da tempestade que os maiores milagres vão acontecer. A Bíblia diz que o Jesus vai caminhar por cima das muitas águas. Os discípulos vão contemplar aquilo, pensar que é fantasma, mas ele vai dizer, não, sou eu, tem de bom ânimo. Eu estou aqui, tenham paz, não temais. Jesus vem caminhando sobre as muitas águas, eles estão vendo aquele milagre e eles estão maravilhados. Os olhos deles estão postos, não mais na tempestade, não mais no medo, mas no Cristo. Quando os olhos estão postos no Senhor, os milagres acontecem. A Bíblia diz que Pedro, então, olhando para ele firmemente, ele disse, é o Senhor, permita que eu vá até você. Eu penso que ele não olha para mais ninguém, a não ser para Jesus. Jesus está vindo, que tamanha a onda do lado, não sei. Que tamanho é o vento que está soprando, não sei. Eu só estou olhando para ele. E é quando ele está olhando para ele, que Jesus diz, então vem. Se está me contemplando, vem, você está todo iluminado, Pedro. Ah, onde estão postos os seus olhos, querido, isso vai te trazer luz, se são bons, ou melhor, se é verdadeiro o que você está olhando. Os olhos de Pedro estavam postos no Cristo, e o Cristo disse, vem. E o Pedro, querido, vai caminhar, e o Pedro vai dar passo sobre as águas. O Pedro homem, o Pedro limitado, o Pedro que ainda está sendo trabalhado. Aliás, existem Pedros e Pedras, Pedras, querido, aqui essa noite, que estão sendo trabalhados, moldados. E se eu disser para você, querido, que
nesse estágio que você está de santificação, os milagres já vão acontecer. Ah, querido, os milagres vão acontecer. Você está num tempo de graça, você está num tempo de milagre. Diga para o teu irmão, e nesse tempo, onde Deus está fazendo algo na tua vida, os milagres vão acontecer. Aleluia. O Pedro está olhando para Jesus, querido, e eu penso que ele só tem olhos para o maravilhoso, para o eterno, para o amado. Ele está vindo e ele está caminhando. Mas a luta, querido, o nosso pensamento é uma luta. Por um momento você está olhando para ele, mas não é que de repente você está pensando na dívida. Por um momento você está olhando para ele, mas daqui a pouco você pensa, ai, mas amanhã como é que vai ser? Olha só para ele. Estou te fazendo um apelo, olha só para ele. Tira a tua dúvida, tira a tua preocupação, tira o teu amanhã por um momento, porque você não sabe se vai viver. Olha só para ele, porque se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, mas se os seus olhos forem maus, em trevas eles ficarão. Pedro está olhando, ele está andando, mas por um momento, ele sentiu o vento. A Bíblia diz que o vento bate, porque em nenhum momento, querido, a tempestade deixou de existir. Pastor, não cessou, Jesus não deu ordem para a tempestade acalmar, para o Pedro poder andar. Não, querido, ele andou nas muitas águas. Ele andou com forte vento. Ele andou com ondas grandes. Ah, eu vou dizer de novo, você está aqui, querido? Ele andou com fortes ventos. O milagre aconteceu no meio da tempestade. A Bíblia diz que ele então sente o vento e por um momento ele vai afundando. Pastor, mas você não disse que na tempestade ele andou? Agora na tempestade ele afunda. A variante não é a tempestade. O que está mudando o resultado dessa história não é a ausência de tempestade, ou quando elas estão presentes. O que está mudando o resultado é onde esse Pedro está olhando. O que está mudando a história é onde você está colocando os seus olhos. Pastor, não é a tempestade que aumentou? Não, ela era a mesma, forte. Aliás, Satanás não está brincando. Se ele pudesse, ele já tinha tirado a minha vida. Ele me odeia e te odeia. Ai, dá glória a Deus. Toda vez que eu ouço isso, eu digo glória a Deus, porque nós dois não se damos. É luta declarada. Um não suporta o outro. O que está em mim não está nele. O que está nele não está em mim. O que é do céu está nessa igreja. O que é do inferno não entra. É luz e trevas, meu irmão. O que fez o Pedro andar? O olhar. O que fez o Pedro afundar? O sentir. A Bíblia diz que o vento bateu e ele sentiu. Por um momento, querido, sabe-se lá como. Ele é homem, ele é falho, ele é como eu e você. Por um momento, querido, ele está com os olhos fixos e tudo caminha bem, o milagre está acontecendo, mas não é que por um instante, um descuido, pastor. É, querido, um descuido afunda. Um descuido. Eu já vi muitos afundar. Diga para o teu irmão, um descuido é capaz de te fazer afundar. É por isso que eu vim aqui, querido, cheio do Espírito de Deus, para dizer para você, não tira os seus olhos dele. Querido, não tira os seus olhos dele. Você vai contemplando, você vai sendo iluminado. Você vai contemplando, os milagres vão acontecendo. Você vai contemplando e ele vai cuidando daquilo que é teu. Esse é o nosso Deus. Eu tenho encontrado muitas pessoas dizendo, pastor, eu caí porque a onda se levantou. Geralmente as pessoas dizem, eu caí porque o inimigo se levantou. A verdade é que nós caímos muitas vezes porque deixamos
de crer que Ele é Deus. Não estou falando de falar, estou falando de exercitar essa verdade. Ele é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus de monte, Ele é um Deus de vale. Do mais necessitado Ele é Deus, do mais rico, se quiser, Ele também é Deus. Do mais escondido da nação brasileira, Ele é Deus. Se lembrou de Jaguariúna, oh Deus maravilhoso. Se lembrou de você, meu irmão. Se lembrou da tua casa, se lembrou da tua família, se lembrou dos seus filhos. Ele é Deus, Ele é Deus. Ele não tira os olhos de você. E essa tempestade, Ele diz a mesma palavra para o Pedro: não irão te afogar. Pastor, a tempestade aumentou. Ai, querido, quer saber? Eu nem sei. Meus olhos não estavam nela. Aliás, querido, como é que ela começou? Sabe que quando você está bem guardado, num lugar seguro, onde não tem barulho, aí você sai lá fora e fala: mas estava um sol e caiu toda essa chuva? A chuva passou e você nem viu, querido. Isso é ser guardado. Essa tempestade vai passar e você nem vai ver, viu? Em nome de Jesus, não vai ter nem luta, essa coisa vai ser vencida. Diga para o teu irmão: não vai ter nem luta, e essa coisa vai ser vencida, em nome de Jesus. Ai, querido, eu não sei no que você está pensando, numa tempestade, num problema grande, mas Deus está mandando te dizer: não vai ter nem luta, e essa coisa vai passar. Ai, diga para o teu irmão: não vai ter nem luta e essa coisa vai passar, em nome de Jesus. Pastor, como é que nós passamos? Com os olhos fixos nele. Para nós, querido, Ele é o fogo que clareia. Para o inimigo, Ele é o fogo que queima. Amém, querido? Diga para mim: Ele é o fogo que ilumina. Para o inimigo, Ele é o fogo que queima. Do que você está falando? Estou falando de cordeiro e leão. Para você Ele é um cordeiro. Ele te ama, querido. Ai, posso passar a mão na cabeça dele? Pode. Posso deitar no colo dele? Pode. Mas se o inimigo vier, ele será despedaçado. É unção de cordeiro e unção de leão. É daquilo que eu estou falando para você, igreja. Contra Satanás nós somos leões. Ai, diz amém. Não tem conversa, não tem acordo, não tem aliança. O mundo não faz parte mais da nossa vida. Mas por quê, pastor? Porque os meus olhos foram colocados nele. Ai, mas tem uma coisa lá que parece ser boa. Não tem nada melhor do que ele. Ai, parece que tem uma luz lá piscando, parece que lá é bom. Aquela balada, ai querido, essa balada do céu é melhor. Não tem nada melhor do que ele. Enquanto eu puder anunciar, querido, vou anunciar para as minhas filhas, vou anunciar enquanto estiver nesse altar, não tem nada melhor para se contemplar do que a face do poderoso Deus. Amém, querido? A Bíblia diz: olha, contempla, e o seu rosto será iluminado, e você não será confundido. Olha para Ele, o seu rosto será iluminado, e você não será confundido. Não sei se as pessoas já perguntaram para você: mas você está tão diferente. Já perguntaram, querido? Você está diferente, querido. Eu vou aproveitar, diga para o teu irmão: você está muito diferente. Você está muito diferente. Aleluia. Aleluia. Amém, querido? Ai, mas diz de verdade, que ele está muito diferente. Você está brilhando, você está de Deus. Olhei para Ele, o meu rosto foi iluminado, e eu não serei confundido. Eu vou terminar, querido, falando com você em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vá até lá. O livro de Hebreus, no capítulo 12. Oh Senhor maravilhoso, digno de tudo.
Hebreus capítulo 12. Os teus olhos são candeias. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, com trevas estão o teu corpo. Hebreus capítulo 12, no verso 1 até o 3, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados, querido, à nossa volta, de uma grande nuvem de testemunhas. Tem muita gente querendo chamar a tua atenção, querido. Deixemos, igreja querida, o embaraço, aquilo que te atrasa, aquilo que te faz voltar a ser a velha criatura, a mesa que às vezes você tem vergonha de sentar. Não dá brecha, meu irmão. Não deixa Satanás encontrar um lugar onde ele possa entrar, porque a vergonha vem e causa dor. Vou dizer de novo, há muita coisa nos rodeando, há uma grande nuvem de testemunhas, e na maioria delas estão querendo te levar para o mundo de volta. Deixemos, pois, todo embaraço, deixemos todo pecado, querido, que tão de perto, não está longe essa coisa, está perto, está rodeando, mas corramos com paciência. Corramos com o quê, querido? Você sabe que às vezes no mundo a pessoa diz assim: ai pastor, mas no mundo a gente consegue as coisas tão rápido. Quando eu venho para a igreja eu achei que ia ser rápido. Eu levei vários anos, querido, para entender que Deus era Deus. Eu perdi muito tempo da minha vida experimentando o mundo. Pastor, o que você tira proveito de lá, do mundo? O único proveito que eu tiro é que é para lá, eu não quero voltar. O que tinha de bom lá? Nada. Quando nós experimentamos a mesa do rei, nós reconhecemos que o pão de Satanás é duro e bolorento. Quando nós não temos referência, querido, talvez você diga pedra e pão bolorento, melhor o pão. Mas a minha referência é a mesa do rei. Não é a miséria. Ai, a vida em Jesus é miserável. Ai, querido, não é a vida de Cristo, não. Ele mesmo diz: eu vim trazer uma vida abundante. Ele não mudou. O livro de Malaquias diz: ele não muda. Que referência você tem hoje? A mesa do rei. E é nela que eu vou continuar. E eu e você vamos estar juntos. Amém, querido? Diga para o teu irmão: nós vamos sentar juntos nessa mesa, viu, amado? É. Não precisa nem brigar pela coxa do frango. Tem para todos. A mesa do rei, querido, tem tudo. Ó, deixamos todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus tem um plano para a tua vida. Olhando para quem? Ai, querido, ele dá uma ênfase aqui. Tem uma carreira proposta para você. Então anda com paciência, corra com paciência, olhando para ele. Ó, pensa, cabeça levantada, peito estufado, o estômago para dentro, né? Olhando para ele. Não dá margem para nada. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Olha para ele. Olhando para quem? Autor consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Todo desprezo, toda dor, ele já levou. Desprezando a afronta, ele assentou-se à destra do trono de Deus. O que significa isso? Ele também, querido, experimentou o que talvez você esteja experimentando. Considerai, pois, aquele que suportou tais
contra contradições de todos os pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Do que ele está falando? E eu termino aqui. Olhe para Jesus, querido, e quando você estiver olhando, que a tua mente comece a pensar e a trazer para dentro do coração o que ele venceu, o que ele suportou, quanto de afronta estava sobre ele, quanto de desprezo, o quantos homens tentaram fazer com que a morte vencesse ele, mas ele venceu. A Bíblia diz, querido, que aquilo que você está enfrentando, ele já venceu. Vou dizer de novo, aquilo que você está enfrentando, querido, isso é muito pequeno, diante de tudo que ele já venceu. A Bíblia diz, querido, que aquilo que estaria sobre a sua vida seria muito mais pesado. Uma condenação eterna. Mas o fardo hoje, querido, não é mais pesado. Nosso fardo é leve. Diga para o teu irmão, teu fardo não é mais pesado. Aleluia. Você crê nisso, amado? Diga para ele de novo, o teu fardo não é mais pesado, querido. O teu fardo é leve. O teu fardo é leve. Amém, igreja? Por isso a palavra de Deus diz, olha para ele. Não tira os olhos dele. O Pedro, enquanto olhou, andou. O Pedro, enquanto olhou, os milagres aconteceram. Pastor, não foi a tempestade que afundou? Não, querida, a tempestade existia antes, a tempestade existia depois. O que fez o Pedro afundar foi onde os olhos deles estavam postos. Quero desafiar você a sair daqui, querido, convicto, dizendo dentro de você, eu não vou tirar meus olhos dele por nada. Você sabe que começo de ano, querido, às vezes na passagem, às vezes nas primeiras celebrações, eu sou pastor há mais de 17 anos, e eu vejo sempre a igreja, às vezes num mover, que às vezes parece o mesmo mover, mas não é. Porque eu sei, querido, que nesses anos todos, muitos foram firmados no Senhor, e têm vencido, vencido e vencido. Mas às vezes no começo de um novo ano, nós fazemos uma declaração de dizer, não, eu não vou tirar os olhos dele. Mas não dá fevereiro, querido, e muitos já estão olhando para outro lado. Muitos estão olhando para outras coisas que estão acontecendo. Ai, pastor, mas eu estou tão preocupado. Querido, mantém seus olhos nele. Ele é tão misericordioso que ele te trouxe aqui essa noite para dizer, olha para mim e os milagres vão acontecer. Olha para mim e o seu ano vai ser seguro. Olha para mim, coloca o teu pensamento em mim e não vai te faltar coisa alguma. Qual é a certeza desse ano? Esse ano que você falou e eu ouvi, o melhor ano da minha vida. Onde os teus olhos estiverem postos, vai garantir o êxito da tua carreira. Onde os seus olhos estiverem postos, vai determinar o êxito da tua carreira.